Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um leitor de texto para modo console. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu Visual Studio 2012 aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um leitor de texto, pessoal, que vai rodar em modo console. Então esse encontro tem gosto de nostalgia, pessoal. Por quê? Porque antigamente, quando você utilizava o DOS, será que alguém aqui conhece do DOS? Se você quisesse ler um arquivo, texto, você teria que ter um programa que executasse essa ação em modo console. Tá? Nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos criar um programa que vai ler texto em modo console. Vai interagir com o console aqui do seu sistema operacional e vai ler as informações que o usuário digitou no comando e vai executar alguma ação que é abrir um documento de texto específico. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Então vou vir aqui, vou criar um novo projeto. O nosso projeto vai ser um aplicativo de console.NET Framework. Então só procurar aqui, aplicativo de console.NET Framework. Lembrem de utilizar o C#, tá? Então se eu digitar aqui, C# console, tá aqui, aplicativo de console.NET Framework. Então selecionei, próximo, e aqui eu vou chamar o nosso projeto de Text Reader. Pronto, Text Reader. Fechou? Tanto o meu projeto quanto a solução que o mesmo está inserido. E vamos criar. Pronto, pessoal. Criamos aqui o nosso projeto e a nossa solução. Vamos só aguardar. Se eu olhar aqui do lado direito, eu tenho meu gerenciador de soluções e eu tenho aqui a minha solução. Dentro dela tem meu projeto Text Reader. E nós vamos fazer o que? Como eu havia comentado, nós vamos criar aqui o nosso programa que vai exibir um arquivo texto no prompt, tá? Primeira coisa, pessoal, primeiro desafio nosso é o que? Imaginem a telinha preta aqui do DOS e eu vou executar o nosso programa. Nosso programa ele se chama Text Reader. Então o usuário vai ter que fazer o que? Text Reader espaço e vai informar o nome do arquivo que ele quer ler, quer exibir aqui na tela. Por exemplo, texto.txt. E aí o texto, ele vai apertar Enter, o texto vai ter que aparecer aqui na tela. Então, o nosso primeiro desafio é capturar as informações aqui do usuário quando ele for executar o nosso programa. Então, ele digitou o nome do programa aqui, ele está executando o nosso programinha, está mandando executar, obviamente, o programa. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Já vem pronto essa ação. Como já vem pronto? Eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas quando nós estamos programando aqui em modo console, o nosso método main, ele vem com um parâmetro, args. O que são esses args? São os parâmetros que você passa para o programa quando você executa ele. Compreenderam? Então, olha só que legal. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou colocar um for. Lembra do for? Para i, atributo 0, enquanto i for menor do que o quê? For menor do que o args ponto length. Pronto, tá aí. Então, length é a propriedade que determina o tamanho do meu vetor. Então, args é um vetor de string, ele guarda um montão de strings ali, tá? E eu consigo acessar essas strings pelos índices. E aqui dentro do for, eu vou fazer o que? Console.writeLine. Vou mandar escrever na tela. O que eu vou mandar escrever na tela? O que tem dentro do meu vetor args na posição i. Então, eu vou passar por todas as posições do meu vetor, mostrando o que eu capturei da tela, tá? O que o usuário passou para mim na hora de executar o programa. Para quem não sabe, o vetor você pode pensar como se fosse um armário que tem as portinhas. Um armário numerado. Então, para eu pegar ou guardar alguma coisa dentro desse armário, eu preciso saber em qual porta que eu vou colocar o item ou vou tirar o item. Então,
para definir qual é a porta é o nosso índice aqui, ó. Tá vendo? Então o I indica qual é o número da portinha do armário. Tranquilo? E é isso, ó. Salvei, vou compilar, vou clicar em iniciar aqui. Vocês não vão ver nada, vai abrir e fechar a tela do programa. Perfeito. Por que isso? Porque eu só quero, pessoal, gerar o executável. Então eu poderia até ter vindo aqui, ó, compilar solução. Ele só vai criar o executável. Ah, Danilo, como que eu faço para pegar esse executável, esse programinha? É só ir na pasta do seu projeto. Então se eu clicar aqui com o botão direito, ó, no nome do arquivo, abrir pasta recipiente. Ele vai abrir a pastinha do projeto, ó. Tá vendo? Dentro da pastinha bin, debug, eu tenho o meu executável. Olha ele aqui, ó, text reader. Viram que show de bola? E eu vou fazer o que, ó? Eu vou vir aqui, eu vou copiar o caminho de onde eu vou conseguir encontrar o meu executável. Eu vou no prompt de comando e eu vou acessar aquela pasta. Como que eu acesso uma pasta? Como que eu navego no prompt de comando? Ó? O comando cd serve para acessar uma pasta do seu diretório, do seu disco rígido, né? Então aqui eu vou colocar, ó, cd, vá para. Então vá para o diretório c:/user, todo o caminho aqui, /debug. Compreenderam? Estou mandando ele para aquele diretório. Quando eu der um enter, ó, ele foi. Se eu der um dir, que serve para listar todos os arquivos, olha só que legal, olha o nosso text reader. E agora, olha que interessante, eu vou mandar executar o meu programa. Como que eu executo um programa em modo console? É só digitar o nome do programa, ó. Text reader. Se eu der um enter, ele abriu o programa e fechou. Acabou. Ah, Danilo, mas não mostrou nada. Perfeito, porque ele vai mostrar, pessoal, o que eu digitar aqui na frente, ó, que são os parâmetros. Então, se eu der um espaço e começar a escrever, olha que legal. Tem várias palavrinhas, né? Cada palavrinha dessa, quando eu dou um espaço, ela vai cair em uma posição do meu array. Se eu der um enter, olha só, ele listou tudo que tinha aqui dentro do meu array. Viram que legal, ó? Muito show de bola, né? Gostaram? Ah, outra coisa, não preciso colocar o .exe, tá? Que é a extensão do arquivo. É só colocar o nome do arquivo mesmo. Ele já vai rodar o programa. Tá aqui, rodou. Beleza? Maravilha. Agora que eu já descobri para que serve esse args, serve para eu pegar os parâmetros que o usuário passou para mim na hora de executar o programa. Eu consigo fazer o que? O meu leitor de texto, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é pegar o nome do arquivo, o caminho do arquivo, né? Então, o que eu quero abrir? Eu quero abrir o que está dentro do args. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma string chamada arquivo. E o que eu vou guardar dentro dessa string? Eu vou guardar o que está dentro do meu array args na posição 0. Então, eu vou pegar somente o primeiro parâmetro que o usuário passar. Então, na hora que eu for executar o meu programinha, eu vou digitar lá text reader, espaço, e o caminho que eu quero abrir o arquivo. c:/Danilo, o nome do arquivo .txt. Tá aqui. Com isso, eu já sei o arquivo que quero abrir. Pronto. E agora, pessoal, é só fazer a leitura do arquivo. Como que a gente faz isso? A Microsoft criou várias bibliotecas para isso. Tá? Isso já existe faz muito tempo. Inclusive, se você quiser criar um programa que crie diretório, copie arquivo, crie arquivo, movimente arquivo, você pode fazer. Eu posso criar um programa aqui que faz backup dos arquivos do meu computador. Tá? Isso era muito comum para você gerenciar os seus arquivos. Aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 2 tutoriais oficiais da Microsoft que ensinam isso. Então, se vocês abrirem o Learning da Microsoft, pessoal, vocês vão achar muita coisa legal. E aqui, ó, olha só que legal. Usar o Visual C# para ler e gravar um arquivo. Então, eu posso abrir um arquivo texto, ler o que tem lá dentro e gravar a coisa lá dentro. No nosso caso, nós não vamos gravar, nós só vamos ler.
tá? E aqui ele mostra, ó, tudo que você precisa. Para quê? Para justamente efetuar essa operação, tá? E tem várias maneiras. Então, por exemplo, ó, aqui é outra maneira que ele ensina, que ele faz o quê? Só vou comentar rapidamente. Ele lê aqui o arquivo texto, tá? Aí ele mostra todo o arquivo texto em uma string só. Então ele pega tudo que tem dentro de um documento, ó. Esse comandinho aqui ele fez o quê? O read all text. Ele abriu um documento, pegou tudo que tem lá dentro e jogou dentro de uma string. Acabou. A string representa o que tem dentro do documento. Outra coisa que ele fez aqui, ó. Read all lines. Ele pegou todas as linhas do documento e jogou em um array. Olha que legal. Já facilita muito a nossa vida, tá? Também. Então, tem vários comandos aqui que eu posso utilizar e cada comando vai servir para um propósito. Então, às vezes eu vou criar um programinha que vai servir vai pegar a base de dados dentro do arquivo texto. Eu posso usar um read lines, né? Read all lines. No nosso caso, pessoal, o que nós vamos usar? Nós vamos usar esse cara aqui, ó. Nós vamos ler linha a linha para ficar bem claro o que nós vamos fazer. Então, primeira coisa, eu preciso colocar aqui no meu programinha a biblioteca que eu vou usar, que é o system.io. Então, tá aqui, coloquei o system.io. E aí nós vamos implementar aqui o nosso programa. Tá? Então, eu vou adaptar o próprio exemplo da Microsoft aqui no nosso programa. Então, copiei tudo que tem lá, vou colar aqui e eu vou explicar para vocês. Não se preocupem, pessoal. Primeira coisa que talvez vocês não conheçam é o comando try. O que o comando try faz? Ele tenta executar um comando ou vários comandos, todos que estiverem dentro do seu bloco aqui. Se acontecer algum problema, se der algum erro, ele vai capturar esse erro, não vai deixar o programa travar e vai vir para o catch. Então, olha só que legal, ele tenta fazer o que tem aqui dentro. Se der algum erro, ele vem para o catch, tá? Então, no catch, você pode tratar esse erro, tratar essa exceção. Então, existe um tipo de dado, nós falamos objeto, que é do tipo exceção. Eu posso pegar e tratar essa exceção. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui e criei uma variável do tipo exception, correto? Então, se ocorrer algum erro, ele vai cair no catch, vai criar uma variável do tipo exception e eu posso mostrar o erro que aconteceu para o meu usuário. Então, console.writeLine erro. Error. E aqui eu acesso o meu objeto, que essa variável representa um objeto, ó, e ponto. E eu posso utilizar todos os métodos, todas as características desse objeto. E aqui eu estou utilizando um message para pegar a mensagem de erro que foi gerada na exceção. Tranquilo? Esse finally eu não quero, vou apagar. Por quê? Porque o try é como se fosse assim, ó, tente fazer alguma coisa. Tá. Se der erro, caia no catch. Se não der erro, você vai para o finally. Depois que terminar de executar tudo que tem aqui dentro, você vai no finally e executa o que tem lá. E eu não quero mostrar que acabou meu documento, tá? É um comando, ele vai executar, vai fazer o que tem que fazer e acabou. Então, tirei o finally, não preciso do finally aqui para que ele funcione. Tranquilo? E agora vem a brincadeira, ó. Eu vou tirar esses comentários. Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu documento. Então, utilizando o string reader, eu vou criar um objeto, tá? Vou criar um objeto. Para quem não conhece, o objeto é como se fosse uma variável turbinada, vocês podem pensar assim, tá? Me perdoem quem já conhece programação orientada a objeto. Por que uma variável turbinada? Porque eu posso guardar vários valores lá dentro de um objeto e ele também executa ação. Ele pode executar um comandinho. Como assim, Danilo? Sim, quando eu coloco o ponto na frente do nome da variável, eu consigo ver os valores que ela está guardando e também executar os comandos que ela possui, tá? Que são os métodos e as propriedades do objeto. Então, uma explicação teoricamente simples aqui, né? É simplificada. Então, aqui que eu estou fazendo? Estou criando um objeto do tipo string reader. Para que serve esse objeto?
conseguir trabalhar com arquivo texto. Ele que vai me permitir ler, gravar no documento, tá? E aqui, ó, dentro do parênteses, que eu estou falando, ó, string reader, SR, recebe, eu vou criar esse objeto, um new, uma nova instância de string reader. E dentro dos parênteses eu tenho que colocar o arquivo que eu quero abrir, ou que eu quero trabalhar, que eu vou criar, né? No caso eu vou abrir, o arquivo já deve existir. Então, o que eu coloco aqui? O nome do arquivo. E onde está o nome do meu arquivo? Aqui, ó. Então, a variável arquivo vai representar o que? O nome e o caminho de onde o meu arquivo se encontra. Pronto, maravilha, ó. Show de bola. E aí, eu tenho que ler este arquivo. Como que eu faço? Eu vou criar uma variável aqui, ó, string line, variável do tipo texto, que vai guardar o que? As linhas de texto do meu arquivo. Então, aqui, ó, line recebe sr.readline. Olha só que legal. Eu peguei o meu objeto, coloquei um pontinho na frente. Ponto, quer dizer que eu quero acessar algo que está no mesmo. Então, eu vou executar o comando que ele possui, readline, que faz o quê? Lê uma linha do arquivo texto que você indicou aqui dentro e devolve essa linha. E eu estou guardando essa linha dentro da onde? Do line. Quando ele lê uma linha, o objeto ele se posiciona na próxima linha que ele tem que ler. E aqui nós vamos fazer o que? Vamos criar um while. Enquanto linha for diferente de nulo, significa o quê? Ele vai tentar ler uma linha do documento. Se ele não conseguir, a variável line vai receber o valor nulo. Quer dizer que ela não tem valor nenhum. Então, se for diferente de nulo, eu vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Vou ler de novo outra linha. Então, tá aqui, console.writeLine. Estou exibindo o conteúdo da minha variável line, que eu acabei de ler fora do while, né? Mostrei, depois que eu mostrei o conteúdo dela, eu leio de novo o arquivo texto, tá? Ah, olha que legal, já li, beleza. Quando ele terminar o while, pessoal, ele vai ter lido todas as linhas do meu documento. Viram que show de bola? E aí, como via de regra, o que eu preciso fazer? Toda vez que você abre o Word para ler um documento, você não tem que fechar o Word. Eu tenho que fechar o meu arquivo, ó, sr.close. Não quer dizer que eu fechei o arquivo que eu estava manipulando aqui via programação, tá? Fechei, dou um console.readline só para pular uma linha e acabou. Olha só, pessoal, praticamente quantas linhas de comando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Praticamente aí vamos por 15 linhas de comando, nós fizemos um leitor de texto. Tá? Será que vai funcionar? Vamos testar. Como que eu faço? Se eu der um iniciar aqui, ó, que geralmente o pessoal já tenta fazer isso. Vai acontecer o que? Vai dar erro, ó. Olha que legal. Por quê? Ó, o índice está fora dos limites da matriz. Porque eu não passei parâmetro nenhum para executar o meu programa. Então quer dizer que a minha variável args, ela não tem valor. É como se no meu armário, na portinha 0, não tivesse nada. Compreenderam? Então, qual é a forma de compilar, de gerar o executável do nosso programa? É aqui, ó. Compilação, compilar solução. Cliquei, ele só vai gerar o executável e não vai mandar executar o mesmo, ó. Só vai criar o exe. Pronto, tá aqui, já criou. E para eu usar, aí você vai e abre o arquivo do executável, que é esse daqui, tá? Mas e o texto que eu quero ler? Vamos criar um texto aqui na pastinha, ó. Fica fácil. Documento texto. Meu texto. Criem sem espaço, pessoal. Por quê? Porque no DOS, no prompt de comando, eu falo DOS porque eu usava muito DOS antigamente, você tem uma forma diferente de mandar abrir e executar o arquivo que tenha espaço. Você tem que pôr o nome dele entre aspas duplas. Se você colocar o nome do arquivo tudo junto, você não vai ter problema. Então tá aqui, ó, criei um arquivo texto, abre ele no bloco de notas e aqui eu vou escrever um textinho, tá? Que texto que eu vou escrever aqui, ó?
eu vou fazer isso, ó. A mágica. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a nossa história, ó. Então vou abrir aqui um pouquinho da nossa história e eu vou copiar aqui esse textinho. Então vou utilizar a técnica milenar passada de geração para geração, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aí colei aqui, ele criou apenas 2 linhas. E o que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui em várias linhas, ó. Então tá aqui, esse é o meu texto, ó. Olha que legal. Então agora o meu texto tem várias linhas, ó, até uma linha em branco. Salvei. Então tá aqui o textinho que eu fiz. Fechei o texto. Agora eu vou abrir o prompt de comando. Vou dar um dir aqui e eu vou ver tudo que tem dentro do diretório atual. Tem o meu texto que eu acabei de criar, ó, meu texto.txt, e tem o nosso arquivo TextReader. Então, se eu quero ler esse arquivo, vamos testar, né? Eu coloco aqui TextReader, espaço, o nome do arquivo que eu quero ler. Qual é o nome do arquivo que eu quero ler? Meu texto. Se você apertar o Tab, ele vai completando para você. Como o arquivo está na mesma pasta do executável, não preciso pôr o caminho de onde se encontra o arquivo, só escrever o nome do arquivo. Se eu der um Enter, olha que legal, pessoal. Tá aqui, ó, o site foi criado em... Pronto, criamos o nosso arquivo texto. Viram que show de bola? Nosso arquivo texto não, né? Nosso leitor de textos aqui em modo console. Então agora, se você quiser ler um arquivo texto no seu prompt de comando e não quiser usar as ferramentas que usa, você pode usar o seu próprio leitor de texto. Viram que interessante? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nós vamos ter vários outros encontros relacionados à leitura e manipulação de arquivo texto aqui, utilizando a biblioteca StreamReader. Biblioteca não, né? O objeto StreamReader e a biblioteca aqui System.io. Ok? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.